Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ainda, porém, quis fazer sem o teu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiros, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que o que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa carta de Paulo, escrita a Filemon, é uma carta de muitas particularidades. Ela é, entre as cartas paulinas, a menor escrita. Como você percebeu, são apenas 25 versículos. E uma outra situação que nos chama a atenção é que essa é uma carta
de cunho totalmente pessoal. Não é uma carta escrita à igreja, não é uma carta escrita ao pastor Timóteo, ao presbítero Tito, não, é uma carta escrita a um irmão, a um crente comum, a alguém que Paulo o tem em autoestima. Nós vamos ver a razão, o propósito pela qual Paulo escreveu essa carta. Mas essa carta tem tantos ensinamentos, esses 20 versículos têm tanta coisa a ser observada e que podem ser aplicada nas nossas vidas, que nós poderíamos aqui citar os mais diversos temas para a mensagem, mas os mais diversos temas. Por exemplo, eu escolhi como tema para a nossa pregação de hoje à noite, o tema de coração para coração. Mas teria muitos outros temas, né, que poderia então ser aqui colocado. Veja bem, Paulo está preso. Ele está então encarcerado. Essa é a situação de Paulo. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60. É uma das cartas dessa seção Cartas das Prisões, como é a carta de Efésios, Filipenses e Colossenses. Provavelmente, essa carta foi escrita no mesmo momento em que foi escrita a carta endereçada à igreja de Colossenses, na cidade de Colossos, pelas suas proximidades. Talvez essas duas cartas tenham sido enviadas ao mesmo tempo, sendo que Filemon, que é o destinatário dessa carta, morava exatamente na cidade de Colossos. Então, aqui nós temos o tempo e o momento em que essa carta foi escrita. Preciso lhe chamar a atenção para entendermos que escrever uma carta nessa época não era algo simples, algo fácil. E, levando em consideração que alguém estava preso, isso tornava ainda maior as dificuldades. Porque precisava-se ter acesso ao material, esse material não era algo em conta e barato, ou que se encontrava com facilidade, como nos nossos dias nós podemos então encontrar caneta e papel em qualquer esquina que nós sairmos. Eles precisavam do papiro aqui e precisavam da tinta. E isso tinha também o seu custo. Certamente, Paulo estava preso, e essa prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, onde algumas pessoas poderiam estar mais próximo e de alguma maneira poderiam também servir. Imaginamos que aqui nessa situação algumas pessoas podiam fazer com que Paulo tivesse acesso a esse material e pudesse então escrever as suas cartas. Chegamos ao entendimento de que uma carta para ser escrita nessa situação e nessa condição deveria ser de uma autorrelevância. Ninguém iria investir para simplesmente rabiscar o papel e não ter uma utilidade de fato. Se Paulo desejava escrever e se alguns irmãos providenciaram material para que ele escrevesse, esses escritos tinham uma grande importância. E hoje nós sabemos disso porque somos beneficiados exatamente com essas cartas que foram escritas ali a partir da prisão de Paulo. Algumas pessoas, estudiosos do passado, questionaram exatamente a necessidade da carta a Filemon, alegando que é uma carta tão pessoal e tratando de um assunto entre duas partes, da qual não teria, então, um teor espiritual que pudesse caber, né, tamanha
ênfase nessa carta. Mas grandes homens de Deus, como Martinho Lutero, João Calvino, quando falaram sobre a carta de Filemon, os colocaram, né, eles colocaram essa carta em um nível tão importante para nosso crescimento espiritual, de que, de fato, há aqui nitidamente uma importância tão grande pela qual ela foi escrita. Eu quero, então, focar com você. Estou jogando aqui algumas informações para depois nós podermos, né, mergulhar na carta. É para você ter o conhecimento, para você ter o entendimento, para que a gente possa tirar o melhor proveito, então, dessa carta, desses 25 versículos, mas tendo o conhecimento geral, né? Vamos chamar essa primeira parte de conhecimento geral. Vamos destacar os principais personagens que aparecem aqui nessa descrição. Tem vários, como Timóteo, como Ávia, tem vários, mas nós queremos destacar aqui principalmente 4 personagens que são cruciais nessa carta e para o entendimento dela, porque ela foi escrita. Primeiro personagem, Jesus Cristo. E aí você pode até baixar os olhos aí, ler o texto novamente rapidinho e dizer: pastor, você está errado, porque não aparece Jesus aqui na história. E aí eu lhe digo: onde na Bíblia não está Cristo? Onde na Bíblia não está a pessoa de Jesus? Claramente a pessoa de Jesus está nas entrelinhas aqui dessa carta. Aliás, ele é sempre o centro. Não existe uma mensagem que seja evangélica de fato, onde Cristo não seja o centro, onde essa mensagem não seja cristocêntrica. A pessoa física de Jesus não aparece aqui, mas a sua pessoa, quanto ao seu ensino, quanto à sua ação de Salvador, é totalmente presente aqui. O outro personagem é, logicamente, o apóstolo Paulo. E eu quero trabalhar com você hoje à noite um pouco, pensando também no significado dos nomes, que vai ser importante para nós aqui. Paulo quer dizer pequeno. O apóstolo Paulo aparece e depois nós temos exatamente a aparição do destinatário. Paulo é o escritor, o destinatário para quem essa carta está sendo enviada é exatamente Filemon, que significa afetuoso. Afetuoso ou uma pessoa de bom procedimento. E aí nós encontramos em seguida o personagem Onésimo. Onésimo significa útil. Então nós temos esses 4 principais personagens em destaque aqui. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque não existe uma pregação evangélica verdadeira onde Cristo não seja, então, o centro. Se essa mensagem não é cristocêntrica, essa mensagem tem alguma distorção. O apóstolo Paulo, Filemon e Onésimo. Ok, vamos então, pegando então o texto, vamos pegar primeiro essa descrição e a situação do apóstolo Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso cooperador, a irmã Ávia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, Paulo, então, diferente de alguns outros momentos, de algumas outras cartas, onde ele se faz, então, necessário iniciar sua saudação defendendo, né, o seu apostolado, o seu ministério,
Paulo aqui começa, então, falando da sua situação como prisioneiro. Mas veja que Paulo faz questão de mostrar de quem ele é prisioneiro. Ele, é lógico, está sobre a custódia de Roma, mas ele mostra que ele é prisioneiro de Cristo. Lembra que está com mais alguns irmãos, no caso, o seu filho na fé, o jovem Timóteo. Irmãos, que maravilha! Paulo está preso nesse momento exatamente por causa do seu serviço ao Evangelho. Paulo não está preso porque cometeu um crime, fez um ato que lhe colocou às margens da sociedade, lhe tornou um marginal. Não, não. O crime de Paulo, aquilo que lhe mantém nesse momento preso, e ele pode dizer que é um prisioneiro de Cristo, é exatamente o seu amor, a sua devoção, a sua entrega de vida, o seu serviço em prol de pregar o Evangelho. É isso que tem feito com que Paulo, nesse momento, tenha diversas restrições. Apesar da sua prisão ser uma prisão domiciliar, Paulo está sob a guarda de Roma. Paulo não pode ter a liberdade natural de uma pessoa de ir e vir e precisa ser assistido por algumas pessoas. Está preso. Podemos pensar no que o Senhor Jesus Cristo falou no final das boas aventuranças, das bem-aventuranças, quando nos disse que seríamos bem-aventurados todas as vezes que fôssemos perseguidos por causa do seu nome, do seu reino e da sua justiça. Muitas vezes, nos nossos dias de hoje, nós temos tentado fugir dessa situação de sofrermos algum tipo de restrição, algum tipo de perseguição, porque até achamos injusto da parte de Deus sermos crentes no Senhor Jesus Cristo e passarmos por algum tipo de situação que nos prive de alguma maneira. Ou, muitas vezes, não queremos sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Não queremos ser caçoados, não queremos ser constrangidos, não queremos passar por vergonha e tudo mais. Veja que você vai ver, não somente na carta a Filemon, mas nas cartas aos Filipenses e aos Colossenses, que não somente Paulo está preso por causa de Cristo, mas isso para ele é um motivo de alegria e contentamento. Exatamente, ele nos faz a advertência para que nós estivéssemos alegres. Alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Veja, o padecer por Cristo, o sofrer pelo Evangelho, o passar por injúrias, por dificuldades por causa do Evangelho, deve ser para o cristão algo de extremo valor, algo de alegria. Deve ser para o cristão uma coisa que pode, sim, lhe trazer muito mais esperança e motivação para servir, então, a Deus. Paulo está numa situação de limitação, mas ainda assim, Paulo está trabalhando em prol do Evangelho. De que maneira? Está escrevendo as cartas, essas cartas que foram úteis para as igrejas que receberam, como elas são úteis para nós hoje. Que maravilha que Paulo estava na situação que estava, mas não estava sobre uma condição de tristeza, de zanga, de revolta contra Deus. Preso, percebeu que era uma grande oportunidade de fortalecer os demais irmãos, de fortalecer as igrejas, de escrever dando direcionamento, ensinamentos, como um bom pastor cuidando das ovelhas, mesmo em situações de privação. Veja que bênção, veja que maravilha, como as coisas ruins, elas podem serem vistas
como oportunidades que Deus está nos dando para servir. Quer ver uma outra maneira, uma outra forma como Paulo serviu? Ele evangelizou toda a guarda, né? Ali, todos os soldados, não foram poucos, os que estiveram fazendo o acompanhamento da sua prisão. Paulo evangelizou cada um deles. Mudou o turno, chegou outros soldados, Paulo tinha então algo para conversar com eles. Paulo tinha então uma boa nova para contar com eles. Você sabe aqueles momentos em que Deus nos coloca em um lugar e nós então ficamos agoniados e ao invés de percebermos que é uma oportunidade que Deus está nos dando, a gente tenta fugir dela? É aquele momento em que a gente tem que ir para o hospital, é aquele momento em que a gente tem que aguardar por algumas horas, é aquele momento onde Deus nos coloca numa situação que a gente não gostaria exatamente de estar, mas está diante de nós a grande oportunidade de fazermos alguma coisa para Deus. Embora Paulo estivesse preso, ele tinha liberdade em Cristo para continuar fazendo a sua obra. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aproveitando bem as oportunidades nos dadas, aquilo que Deus tem nos dado, ou até mesmo nos tirado para fazermos a obra de Deus? Essa é a situação de Paulo. Encarcerado, sim, fisicamente encarcerado, mas livre no espírito para continuar servindo ao nosso Deus. Nada pode deter, nada pode calar a palavra de Deus. Nada pode parar com que a palavra de Deus continue progredindo, que a palavra de Deus continue crescendo. Nem a prisão de Paulo, nem essa pandemia que estamos passando. Nada pode deter. A palavra de Deus continua. Se eu e você, como servos do nosso Senhor, formos fiéis a Ele e termos nas nossas vidas como razão, como propósito, o servir, apesar ou além de qualquer que seja a circunstância. O versículo 2, Paulo já saudou Filemon, é quem é o destinatário da carta. Paulo tem um propósito do porquê está, então, escrevendo, e aí ele sauda, né, a irmã Ávia e a uma segunda pessoa, né, o Arquipo. Ávia, pelos estudiosos, entendem que possivelmente era a esposa de Filemon. Já essa outra pessoa que aparece, o Arquipo, alguns sugerem que poderia ser filho do casal, mas outros defendem que não, que era um outro líder, alguém que estava junto com a família de Filemon, servindo a Deus ali em Colossos, onde a igreja estava plantada, que era exatamente na casa de Filemon. Há então essa saudação, e veja que ele diz, né, que ele é companheiro de muitas lutas. Paulo está escrevendo para irmãos amados, do qual ele já teve algum contato, experiência, e ele diz que esse rapaz, esse homem Arquipo, era então alguém que tinha sido companheiro de muita luta, que era um companheiro de muita luta. Porque o ministério, ele é formado de muitas lutas, de muitos embates, de muita frente. E parece que quando Paulo precisou de alguém que tivesse, então, lhe dando uma força, uma ajuda, fosse da maneira que fosse, ou na área que fosse, esse tinha sido um irmão que tinha participado com ele em alguns momentos da sua vida e do seu ministério. Ah, irmãos, como é importante na vida de um líder de uma igreja, na vida de um pastor, ter pessoas do qual ele pode olhar, ele pode lembrar, ele pode escrever e dizer: esse é um companheiro de luta. Você tem sido o companheiro de luta do seu pastor? Você tem sido o companheiro de luta no ministério da sua igreja? Isso é tão importante e tão necessário. Quantos pastores têm passado lutas e dificuldades e às vezes ele é muito mais cobrado e exigido do que necessariamente apoiado. Será que se o seu pastor olhasse para o lado, ele poderia então dizer aquele irmão ou aquela irmã que tem sido para mim
um companheiro de muitas lutas, um grande cooperador. Veja que maravilha. Talvez a gente precise sim nos posicionar dessa maneira. Sermos um colaborador, sermos um parceiro de lutas. Muitas vezes, no ministério, os pastores das igrejas locais, né, estão sofrendo porque os membros têm apoiado muito mais os ministérios longe e distante do que o da sua própria igreja. Então ele faz aí a sua saudação. E essa é a situação de Paulo. Prisioneiro fisicamente, mas então hábito, né, para estar servindo ao nosso Senhor. E aí nós temos a condição de Filemon. Quem era Filemon? Bom, pelas descrições do texto, parece ser, primeiro, uma pessoa de muitas posses, rica, inclusive tendo diante dele escravos. Tinham pessoas nessa condição de serem escravos. Não eram pequenos os investimentos para que uma pessoa tivesse, então, um escravo. Filemon parece ser um homem de posse, um homem rico, mas muito mais importante do que isso, Filemon tinha tido, então, um encontro com o Senhor Jesus Cristo através da pregação do ministério de Paulo. Muito possivelmente, e até pelo que Paulo fala aqui nessa carta, o que nós temos é uma clara evidência de que Filemon conheceu ao Senhor Jesus Cristo pela pregação, pelo ministério de Paulo, que não foi exatamente na cidade de Colossos, provavelmente na cidade de Éfeso, mas Filemon então, esse servo de Deus fiel. Veja aqui, ainda no versículo 2, no versículo 3, onde Paulo lembra, né, no versículo 3 ou no versículo 2? No versículo 2, onde Paulo lembra que a igreja está ali na casa de Filemon. Então, uma pessoa de posses, onde a igreja, os crentes, se reuniam e congregavam na sua casa, no seu lar. Não podemos dizer exatamente como funcionava, mas sabemos, né, que era ali na sua casa. Deveria ter espaço suficiente e há quem diga que chegavam-se a se reunir até mais de 100 pessoas ali sobre a casa, né, de Filemon. Então, um servo fiel, um servo que estava pronto para servir a Deus, de um bom testemunho, alguém que estava pronto a servir. Irmãos, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Como é bom quando o pastor olha e pode encontrar pessoas do qual ele diz: esse é meu companheiro de luta. Mas é maravilhoso também na vida de um líder, na vida de um missionário, na vida de um pastor, saber que aquele do qual ele pregou o evangelho não somente creu em Cristo, o que já é maravilhosamente bom e o que é o mais necessário, uma fé verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que creu não ficou parado de braços cruzados, mas está agora servindo ao Senhor. Filemon, ele abre a sua casa, e quando nós abrimos a nossa casa, antes nós já temos aberto o nosso coração. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo, que conheceu o seu amor, que entendeu a sua graça e a sua misericórdia. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo que está salvo pelo sacrifício da cruz e que está servindo a Ele com a sua vida, com tudo que você tem.
tudo está entregue e disposto à obra de Deus. Veja que quando nós entendemos que a igreja estava na casa de Filemon, é muito mais do que o espaço físico. Aqui abrange tantas outras coisas, e não somente esse espaço do qual as pessoas estavam, mas tudo aquilo que era colocado à disposição dos santos, dos crentes, daquelas pessoas que iam adorar a Deus. Talvez depois de cada reunião, depois de cada culto, tinha, todo aquele tempo de envolvimento e comunhão. E tudo isso, tinha a participação daquele que tinha a alegria de servir ao Senhor. Você tem tido essa alegria? Você tem compartilhado da sua vida, a sua casa, o seu coração é um lugar de refúgio, é um lugar de amparo, é um lugar onde os santos do Senhor são bem-vindos. A sua casa está aberta para que o reino de Deus seja ali proclamado. A sua casa está aberta para que outras pessoas possam vir para ouvir do Evangelho. O que é que a nossa casa, não somente a casa física, o lar que nos abriga, mas a nossa vida está aberta. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo e temos a alegria de servi-lo, colocando à disposição aquilo que ele mesmo tem nos dado? Você já pensou nisso? Você já dispôs, você já disponibilizou essa alegria de servir? Era assim que Filemon estava. Então nós temos um Paulo preso, mas onde aproveitando a circunstância adversa, trabalhava para que o evangelho continuasse a progredir. Nós temos um Filemon, que é, então, alguém que foi alcançado por Paulo pela pregação do evangelho e agora serve com alegria. E nós temos, então, o Onésimo. Quem era o Onésimo? O Onésimo, pelo texto lido, era um escravo de Filemon. Era um homem que não tinha sua própria liberdade. Era um homem escravo, servo. E Filemon, por alguma razão, pela qual nós não temos uma clareza dos fatos, do que realmente aconteceu entre Filemon, o escravo, entre Onésimo, o escravo, e Filemon, o seu senhor, nós não sabemos o que de fato aconteceu. O que nós sabemos com segurança da informação é que Onésimo fugiu da presença de Filemon, fugiu da casa do seu senhor. Era um escravo. Veja, ele pode ter fugido simplesmente por ansiar, almejar e desejar a liberdade. Era comum que escravos assim fizessem em algum momento, fugissem para poder, então, ir atrás da sua liberdade. Como também fica um tanto quanto sugerido quando Paulo diz que se ele estiver devendo, eu mesmo pagarei, de que Onésimo tenha causado um prejuízo ao seu senhor. Talvez, pode ter sido que ele tenha defraudado o seu senhor e por isso tenha fugido. Nada disso pode ser dito com certeza. As duas possibilidades, ou até uma outra possibilidade, pode ser o que aconteceu. O simples fato de ter fugido porque queria a sua liberdade, ou o fato de ter defraudado ao seu senhor. Agora, uma coisa é certa: Onésimo estava em péssimos lençóis. Mas era muito complicado a situação de Onésimo, porque sendo uma coisa ou outra, só o fato dele ter deixado a casa do seu senhor lhe colocava numa condição. Primeiro, ele era um fugitivo. Qualquer senhor poderia retê-lo até o tempo que o seu senhor Filemon o tivesse de volta.
E nessa situação, ele poderia ser castigado, severamente castigado com açoite, e também havia a possibilidade de morte. Então, Onésimo não estava numa situação boa de jeito nenhum. Ele estava numa situação delicada, uma situação de morte. Como Onésimo encontra Paulo, é uma outra situação que nós não podemos afirmar como, de que maneira, mas nós podemos afirmar algumas coisas. É que, em algum momento, em algum nível, eles já se conheciam. Porque Paulo era amigo do seu senhor Filemon. Certamente já estiveram juntos. É muito possível que Onésimo tenha sido já evangelizado, tanto pelo seu senhor Filemon, ou, quem sabe, até pelo próprio apóstolo Paulo. Há aqueles que levantam e tentam afirmar de que Onésimo, o escravo, tenha sido preso e na prisão ele tenha tido contato com Paulo e tenha sido evangelizado. Uma coisa nós sabemos, ele foi evangelizado por Paulo, levado a Cristo pela pregação de Paulo na prisão. Mas pode ser que Onésimo, fugindo, tenha simplesmente buscado a Paulo, talvez, dado a sua situação delicada, não necessariamente tenha estado na mesma cela com Paulo, mas tenha sido alguém que tinha acesso a essa prisão domiciliar. Não podemos assegurar nada, mas o que podemos já alegra demais o nosso coração. Ele era uma pessoa que não conhecia o amor de Deus através do sacrifício bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Paulo, preso, pregou o evangelho para Onésimo, e Onésimo creu em seu coração que Jesus Cristo veio para salvar aquele que estava perdido, que Jesus veio para salvar o pecador, que Jesus veio para curar o doente, que Jesus veio pelo desvalido, que a sua morte na cruz, o seu sangue perdoou os nossos pecados, a sua morte tratou a nossa natureza. O evangelho pregado e exposto por Paulo fez com que Onésimo, o escravo, agora conhecesse o Senhor dos Senhores, o bom Senhor, o Deus Santo e o Deus Justo. Então aqui nós temos as três condições desses três personagens. E aí nós vamos então partindo então para o versículo 8. Quando então Paulo ele vai fazer aqui o seu apelo. Paulo tem trabalhado, tem falado então a Filemon, mostrado da sua alegria, das suas orações, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor. Isso é versículo 5, para com o Senhor Jesus e todos os santos. Era característica de Filemon servir todos os santos em amor ao Senhor Jesus Cristo. Gerava comunhão, né? A comunhão da tua fé, eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu ministério. Era um servo. Filemon era um servo. Ele estava servindo a igreja, ao Senhor da igreja, ao Deus Todo-Poderoso. Havia da parte dele um empenho pela causa do Evangelho. Mais uma vez, eu lembro a você e lhe trago então aqui a essa reflexão. Nós fomos alcançados
por esse evangelho da graça. Não, nós não podemos nos dar a condição de ficarmos parados, como quem recebe algo tão maravilhoso e não consegue se alegrar ao ponto de imediatamente passar a servir. Veja como os santos, como a igreja, como o povo local da igreja de Colossos era abençoado por causa do serviço de Filemon. Com as suas posses, com o seu jeito, mas era alguém que fazia com que houvesse a comunhão, alegria, fortalecimento da fé. Irmãos, sejamos menos críticos, sejamos menos aquela parte que mais quer receber do que fazer. Precisamos nos empenhar em fazer a obra do Senhor. Agora, Paulo, no versículo 8, vai dizer, pois bem, depois que Paulo já ajeitou direitinho, deu ali toda fonte de carinho, né? Alegria de falar com Filemon, aí ele entra como intercessor por Onésimo. Ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, isso aqui eu acho interessante. É claro, principalmente no versículo 19, que Filemon é um filho na fé de Paulo. E aqui Paulo diz assim, olha, ainda que eu saiba, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, aqui é o líder, aqui é o pastor, do qual ele tem tanto a consciência daquilo que ele tem como autoridade pastoral para conduzir, como ele tem segurança de que ele conduzindo aquela ovelha estará disposta a seguir o direcionamento dado pelo seu líder, pelo seu pastor. E a gente está pensando aqui na coisa positiva, logicamente, né? Nós não vamos entrar em outro lado. Não, o Paulo, ele sabe, eu sei da liberdade que eu tenho para lhe dizer o que é que você tem que fazer, meu irmão, por causa do amor a Cristo, por causa daquilo que nós sabemos que é correto em fazer, porque agora estamos em Cristo, eu tenho a liberdade para lhe dizer. Ah, irmãos, quantos membros de igreja, quantas ovelhas não querem dar ouvido ao seu pastor? Quantas ovelhas não querem ser guiadas, ser seguidas pelo seu pastor? Mesmo sabendo que sobre ele pesa essa condição dessa autoridade designada por Deus. O escritor de Hebreus vai nos lembrar isso, né? E que nós devemos, então, nos submeter aos nossos guias espirituais. Paulo diz, eu sei daquilo que eu tenho liberdade para dizer para você, para ordenar o que convém fazer. Irmãos, não despreze a autoridade do seu líder espiritual. Não despreze a autoridade de quem Cristo, Deus, Cristo, dono da igreja, colocou na sua vida para então ser aquele que pode lhe direcionar através das Sagradas Escrituras aquilo que convém a ser feito. Não seja rebelde, não seja duro, não faça pouco caso. Submeta-se. Aí Paulo está lembrando isso como um líder. Mas veja o que é que Paulo diz no versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, o velho, agora até prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, eu poderia fazer isso pela autoridade que tenho, mas eu farei isso pelo caminho diferente. Eu farei isso pelo caminho do amor, do constrangimento, né? Nesse sentido de constranger pelo amor. Paulo aqui já não é de fato um jovenzinho, já não é aquele homem
lá do momento da morte de Estevão, já é uma pessoa mais avantajada de idade, e descreve mais uma vez aqui a sua situação de ser prisioneiro de Cristo. Agora, versículo 10, ele diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Agora imagine Filemon abrindo aqui a carta, recebendo aqui a carta, lendo, aí quando ele vai descendo a vista, aí tem Paulo dizendo assim: olha, eu solicito, eu te peço, né, em favor do meu filho Onésimo. Eita, que choque para Filemon. Aquele seu escravo que de uma maneira ou outra lhe causou, no mínimo, transtorno, lhe causou desconforto no coração, ainda que o crime, que o erro de Onésimo tenha sido o simplesmente buscar a sua liberdade fugindo, isso causou tristeza e desconforto no coração de Filemon. Ele agora lê a carta e encontra, então, essa descrição: o meu filho Onésimo. Porque Paulo tratava assim aqueles que ele conduzia a Cristo, como filhos espirituais, como sendo pai espiritual. Já havia algumas críticas em relação a essa definição, mas eu acho muito interessante. Aquele que geramos. E Paulo diz em que circunstância ele foi gerado. Ele foi gerado nas minhas algemas, no tempo da minha prisão. Mais uma vez, eu retrato o que já disse no início da mensagem. As restrições físicas de Paulo não eram suficientes para impedir que ele pregasse o evangelho. O que é que pode nos impedir? Ele que eu gerei. Ele é o meu filho. Veja que choque é, então, para Filemon ouvir isso. E aí ele diz: o meu filho qual gerei, ele antes era inútil para ti. Paulo significa pequeno, Filemon significa afetuoso, e Onésimo significa o quê? Útil. Parece que Paulo se aproveitou de forma voluntária mesmo, né? Querendo desse trocadilho. Olha, ele teve um momento que ele foi inútil, mas agora ele é útil não somente para ti, como para mim também. A ti e a mim. E aí ele vai mostrar, né? Eu te envio de volta como pessoa. Ele diz, como se eu estivesse enviando o meu coração. Ah, gente, veja aqui o amor de Paulo. Paulo aqui se coloca no lugar do Onésimo. Eu estou te mandando ele de volta, Filemon. E eu sei que você continua tendo os mesmos direitos com ele. E o fato dele agora ser nosso irmão em Cristo não tira de você o poder de cobrar dele segundo o que é devido. Mas eu estou te enviando como se o meu coração está indo com ele. Queridos, que maravilha! É essa atitude de Paulo, onde ele se coloca no lugar agora do seu filho na fé, quando ele se coloca no lugar com certamente esse sentimento da compaixão. Paulo até diz assim, eu queria que ele ficasse comigo, porque aqui ele ajudou demais, mas eu prefiro mandar ele de volta para ti. Versículo 14, né? Versículo 13, eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ah, irmãos, deixa eu só fazer um reparo bem aqui.
em relação a essa questão de que não seja por obrigação, mas de livre vontade. Porque isso aqui tem um pouco a ver com o nosso serviço a Cristo e está na vida de Filemon, que eu já lhe disse que é esse servo que ama com essência, que serve com essência. Ah, queridos, como é triste no coração de um cristão, como é triste no coração de um crente, como é triste no coração do servo de Deus, o fazer as coisas por obrigação, o não fazer de bom grado, o não fazer de alegria, o não se dispor com prazer. Ah, como é difícil e como é ruim para a igreja ter os seus membros ou aquele povo que faz, mas faz a duras penas, muito mais julgando porque é obrigado a fazer do que a alegria de fazer por causa daquilo que nós somos agora em Cristo. Ah, meu irmão, sirva com alegria, não sirva por obrigação. Não ache que servir a Deus é uma coisa que tem que ser feito baseado, é porque é obrigado a fazer, só faço... Não. Não, eu não quis te constranger, Filemon, para que você não se sentisse obrigado em fazer, mas para que você pudesse fazer de livre vontade. Para que você pudesse fazer de livre vontade. É a nossa oferta, é o nosso dízimo, é a nossa contribuição com esforço físico, com esforço mental, é os nossos dons, é os nossos talentos, é a capacidade que Deus tem nos dado. Não faça nada por obrigação, mas faça com alegria. Minha igreja, meu pastor, o que é que você precisa que eu consigo, que eu sei fazer e que eu posso fazer pelo ministério? Para que o evangelho chegue. Pastor, fica aí. Pastor, continua pregando a palavra, pastor, que eu dou a retaguarda aqui. O que é que você precisa? É de papel, é de folha, é de caneta? Você precisa de trabalho no computador? Precisa de alguma coisa para ser feita para a transmissão? Pastor, segura aí que nisso aí eu sei. Pode continuar pregando. Não faça por obrigação. Só se pedir e ainda faço porque me pediram, mas ainda faço achando ruim. Vou para o culto por obrigação. Coisa para me ter raiva na minha vida é a escola bíblica dominical. Só vou mesmo porque, enfim... Não, irmãos. Faça por alegria. Não faça por obrigação. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Propósito maravilhoso de Deus. Deus tem propósito. Ele foi afastado de ti temporariamente. Mas eu acredito que isso teve um propósito. Foi para que agora nunca mais ele te deixe. Nunca mais ele te deixe. Vá ao versículo 18, por gentileza. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo, tu me deves a tua vida. Paulo está lembrando a Filemon. Tu me deves a tua vida, para não ter... Deve ser no sentido de que Paulo conduziu ele a Cristo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Queridos, eu quero concluir a mensagem. E nós precisamos, mais uma vez, focar na pessoa de Onésimo. Deixa eu só lhe lembrar alguns princípios que estão incutidos aqui nessa carta e nessa mensagem. Pelo menos 3 princípios existem aqui. Existe o princípio do perdão, existe o princípio da restauração e existe o princípio da confrontação. Cada um desses princípios daria para nós pregar mais um mês. Quando você está diante de tudo isso que eu estou expondo, anote aí. Nós temos o princípio do perdão, o princípio da restauração e o princípio
da confrontação, que são bases tão importantes na nossa vida cristã. Mas volte para a pessoa de Onésimo, porque aqui eu queria lhe dizer aqui uma coisa. Um tema que nós poderíamos dar para essa pregação, eu disse que é de coração para coração, porque é do coração de Paulo para o coração de Filemon. Mas nós poderíamos colocar como tema da nossa pregação, todos nós somos Onésimos. Todos nós somos Onésimos. De que maneira? Escravos, em apuros, sujeitos à morte, estamos condenados, somos dignos de punição, porque era essa a condição de Onésimo. Escravo, como eu e você já fomos escravos do pecado. Certo da morte, porque o salário do pecado é a morte. Digno de toda a punição, porque todos os nossos atos de justiça não correspondem à justiça que Deus requer para que nós sejamos salvos. Todos nós somos Onésimos, precisando ser redimidos, precisando ter alguém que interceda por nós. Não podemos nunca comparar ninguém à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não podemos comparar muito menos a pessoa do Deus, o Pai. Mas aqui Paulo entra como essa figura do intercessor. Daquele que intercede, e principalmente aqui no versículo, quando Paulo diz, se ele está te devendo alguma coisa, eu te pagarei tudo. Você consegue olhar para a cruz? Você se vendo como Onésimo? E Jesus tomando sobre ele a minha dívida, a minha culpa, e imputando em mim a sua justiça? É o que Paulo está dizendo. Se ele te causou prejuízo, se ele está te devendo alguma coisa, recebe-o. Eu te pagarei. Eu estou escrevendo isso com o próprio punho. Possivelmente Paulo não era a pessoa que escrevia as suas cartas, no sentido de escrever literalmente. Havia alguém que fazia esse serviço para ele. Mas agora é como se ele tomasse a caneta, a pena e dissesse, agora, nesse momento, eu estou escrevendo eu mesmo, de próprio punho, eu te pagarei. Ó irmãos, lá na cruz, nós, Onésimos, escravos, dignos de morte, de penalidade, fomos redimidos, comprados pelo um preço precioso, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos acesso livre a Deus. Podemos voltar para Ele. Podemos ter comunhão com Ele. Podemos estar com Ele novamente. E Filemon, então, é aquele que vai precisar dispensar o perdão. Agora, veja a situação de Filemon como não é uma situação fácil. Se Filemon recebe o Onésimo e não trata, ele dá um mau testemunho para os outros escravos. Ah, quer dizer que é só assim. Quer dizer que foge, não tem problema nenhum. Então ele podia estar motivando os outros escravos, não dele, mas dos outros senhores, a se rebelarem contra os seus senhores. Por outro lado, se ele recebesse o Onésimo e colocasse ele lá no tronco para receber as chibatadas que era devida a ele, então ele não estaria dando um testemunho cristão de perdão e de graça. Paulo está dizendo, recebe. Recebe como se fosse a mim mesmo. E ele, então, o recebe
dessa maneira. Recebe agora não mais como seu escravo, mas agora recebe como seu irmão em Cristo, perdoando completamente. O versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. É a questão do testemunho. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ah, que maravilha, que coração o de Paulo. E aí ele diz, se algum mal ele te causou. Agora, vá no versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Testemunho de Filemon, Paulo diz, eu sei que você vai obedecer, eu sei que você vai receber, e Paulo diz assim, eu sei que você vai fazer mais do que o que eu estou pedindo. Nós não sabemos exatamente o que Paulo queria dizer com isso. Se, por exemplo, se Paulo aqui quis sugerir o seguinte, eu sei que você vai dar para ele a liberdade, ele não será mais tido como escravo. Não se sabe se era isso, mas Paulo tinha a certeza do coração de Filemon voltado para Cristo, ao ponto de Paulo dizer, eu sei que não somente você pode o receber, como pode fazer mais do que isso e o fará, por causa da sua obediência. E aí Paulo pede para que ele prepare um quartinho lá, que ele pretende, assim que for solto, voltar para lá. Irmãos, que tipo de cristão somos nós? Nós podemos nos enquadrar aqui também na pele de Paulo e de Filemon. Somos onésimos. Por natureza, somos escravos. Fomos libertos, porque alguém nos conduziu ao entendimento do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, todo o entendimento nos foi aberto. Você é uma pessoa que está intercedendo por outra? Você pode se colocar no papel do apóstolo Paulo, sendo uma pessoa que está pronto a interceder por uma pessoa que está longe do entendimento do Evangelho? Você tem levado outras pessoas, intercedido por outras pessoas a Deus, o perdoador? Você pode ser como um Filemon, aquele que serve com alegria, aquele que tem um bom testemunho no meio da sua sociedade, da sua comunidade, aquele que tem o coração aberto para a obra de Deus, ao ponto de, se for o caso, até assumir algum tipo de prejuízo para que o reino de Deus cresça e expanda? Você é um perdoador? Você tem perdoado? Você tem tratado? Você tem sido um conciliador? Se você ainda não conhece a Cristo, você é um onésimo. Mas saiba, o preço já foi pago. Você pode voltar para casa. Você pode encontrar-se com seu Senhor. E você pode receber dele todo amor e proteção. Se você ainda não conhece a Cristo, entregue sua vida a Ele agora, nesse momento. O receba como Senhor e Salvador da sua vida. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, entenda que nenhuma amarra, nenhuma prisão pode impedir o avanço do Evangelho. Não justifique a sua falta de ação no serviço do reino para que ele possa expandir. Se você é um crente,
Você pode ser como Filemon, alegre, feliz, satisfeito, abundante naquilo que Deus tem dado, você tem contribuído para a expansão do reino de Deus. Não tem dia, não tem hora e não tem circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?